Olá e sejam muito bem-vindos a mais um encontro em nosso podcast, aquele momento do seu dia reservado para a reflexão profunda, para o crescimento e para a expansão da mente. Feche os olhos por um instante, se puder, e imagine a seguinte cena. Você acorda, vai para o seu trabalho, senta-se na sua mesa, liga o seu computador e, de repente, é convocado para uma reunião de emergência. O diretor entra na sala, com um semblante sério, e anuncia que todo o sistema operacional da empresa, aquele mesmo que você domina há anos e com o qual se sente perfeitamente confortável, será totalmente substituído. O que você sente nesse exato momento? Sejamos honestos, a grande maioria de nós sente um frio no estômago. O coração acelera. A mente é inundada por uma onda de incertezas, medos e uma resistência quase instintiva. Nós nos perguntamos se seremos capazes de aprender o novo, se o nosso emprego está em risco, se a nossa relevância será diminuída. Esse medo, essa paralisia diante do novo, é uma das emoções mais antigas e universais da humanidade. John F. Kennedy disse certa vez que a mudança é a lei da vida, e aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente certamente perderão o futuro. É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando nas páginas e na sabedoria temporal de Dale Carnegie, um dos maiores pioneiros no estudo do potencial humano, para entender como podemos não apenas sobreviver às mudanças, mas abraçá-las e utilizá-las como o maior trampolim para o nosso sucesso. Para começarmos a desvendar esse mistério de como nos adaptar, precisamos primeiro olhar para dentro. Antes de querermos mudar o mundo ou a nossa empresa, precisamos mudar a nós mesmos. O sucesso, como Carnegie tão bem observou ao longo de sua vida estudando pessoas brilhantes, não é um acidente ou uma obra do acaso. Ele é pavimentado por uma série de atitudes fundamentais que começam com a letra T no idioma original de muitas de suas palestras, mas que podemos traduzir perfeitamente como os pilares da autogestão. O primeiro e mais vital desses pilares é a autoconfiança. A autoconfiança não significa que somos seres perfeitos e desprovidos de falhas, mas sim que temos a capacidade de avaliar nossos próprios pontos fortes e utilizá-los de forma estratégica. Há uma velha história sobre um garotinho que sofria bullying na escola e vivia aterrorizado. Um dia, sua avó lhe entregou um amuleto, dizendo que pertencera ao seu avô na guerra e que tornava quem o usasse invencível. Acreditando piamente naquilo, o menino enfrentou o valentão da escola e o derrotou. Muito tempo depois, a avó revelou que o amuleto era apenas um pedaço de lixo que ela havia encontrado na rua. O que mudou não foi a magia do objeto, mas a crença inabalável que o menino passou a ter em si mesmo. Essa é a verdadeira essência da autoconfiança. Quando acreditamos que podemos, as portas se abrem. E essa confiança deve ser regada com uma dose cavalar de autodisciplina. Pense nos grandes músicos, como Arthur Rubinstein, que mesmo no auge de sua fama e riqueza, continuava a praticar horas por dia. Ninguém precisava obrigá-lo a fazer isso. A autodisciplina é a capacidade de focar toda a sua atenção e energia nos detalhes do seu trabalho diário, encontrando alegria até mesmo nas tarefas mais repetitivas, porque você entende que elas fazem parte de um propósito maior. Seguindo essa linha de pensamento, encontramos a automotivação. Pessoas de sucesso não esperam por recompensas externas ou tapinhas nas costas para agir. A energia delas parece inesgotável porque elas amam o que fazem. Como disse Steve Jobs, a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou isso, continue procurando e não se acomode. E quando você junta essa motivação com a iniciativa própria, você se torna imparável. Imagine a diferença entre dois funcionários que começam no mesmo dia. Um passa a vida inteira apenas cumprindo ordens e se aposenta como um supervisor de baixo escalão. O outro, desde o primeiro dia, propõe projetos, sugere melhorias, não espera que lhe digam o que fazer, e acaba se tornando vice-presidente da companhia. A diferença não é necessariamente o QI ou o talento inato, mas a capacidade de iniciar a ação por conta própria. Tudo isso deve ser coroado com um entusiasmo contagiante. O entusiasmo é uma força magnética. Quando você trabalha com entusiasmo, o trabalho deixa de ser um fardo. Você inspira as pessoas ao seu redor. E,
Acima de tudo, o sucesso exige empatia e altruísmo. Carnegie sempre enfatizou que o caminho mais seguro para o sucesso é ajudar os outros a alcançarem o sucesso deles. Pense em dois cantores com talentos vocais semelhantes. Um canta apenas para alimentar o próprio ego, para mostrar o quanto é bom, e acaba fracassando porque o público sente essa arrogância. O outro canta com o desejo genuíno de trazer alegria e emoção para a plateia. Ele estuda o que o público gosta, ele se conecta, ele transmite amor. Esse segundo cantor é o que se torna uma lenda. O sucesso é, em sua essência, um ato de serviço ao próximo. Tendo estabelecido esses pilares internos, podemos então voltar nosso olhar para o ambiente ao nosso redor, que está em constante mutação. A realidade inegável é que o mundo dos negócios hoje muda a uma velocidade estonteante. Antigamente, empresas podiam se dar ao luxo de manter os mesmos processos por décadas. Hoje, a complacência é o beijo da morte. Se quisermos que nossas organizações sobrevivam, precisamos adotar uma mentalidade de descontentamento construtivo. Isso significa olhar para os nossos processos atuais, por melhores que pareçam, e perguntar como eles podem ser melhorados. O avanço da tecnologia é o exemplo mais gritante. Há não muito tempo, computadores eram raros nas mesas dos executivos. Hoje, o trabalho é impensável sem eles, e a inteligência artificial já bate a porta reescrevendo todas as regras. No entanto, quando as mudanças são implementadas, como naquele exemplo da reunião de emergência que imaginamos no início, a reação natural é a resistência. As pessoas sentem que estão perdendo o controle, que sua autonomia está sendo roubada. Para superar isso, precisamos nos tornar estudantes contínuos da mudança. Precisamos entender que sair da zona de conforto é o único lugar onde o crescimento real acontece. Quando nos apegamos desesperadamente ao status quo, nos tornamos prisioneiros de um passado que não existe mais. Mas como, na prática, podemos não apenas aceitar a mudança, mas sermos os arquitetos dela? Muitas vezes, nós, como profissionais, vemos oportunidades brilhantes de melhoria. Mas falhamos miseravelmente em convencer nossos chefes ou nossas equipes a adotarem nossas ideias. A arte de propor mudanças é muito semelhante à arte de vender. Você não pode simplesmente jogar uma ideia na mesa e esperar que todos aplaudam. É preciso preparação, estratégia e, acima de tudo, empatia para entender a perspectiva de quem toma a decisão. Imagine uma funcionária que percebe que a implementação de um horário de trabalho flexível poderia acabar com os atrasos e aumentar a moral da equipe. Se ela simplesmente for ao chefe e disser que quer trabalhar em horários diferentes porque seria mais confortável para ela, a ideia será vetada instantaneamente. Em vez disso, ela precisa pesquisar. Ela deve buscar casos de sucesso em outras empresas, levantar dados estatísticos e, o mais importante, traduzir a sua ideia em benefícios claros para o chefe e para a empresa. Ela precisa mostrar que essa mudança reduzirá custos, diminuirá a rotatividade de funcionários e aumentará a produtividade. Além disso, ela deve antecipar as objeções. Se ela sabe que o chefe se preocupa com a comunicação entre a equipe caso os horários sejam diferentes, ela já deve ir para a reunião com um plano de comunicação estruturado. Quando você apresenta uma mudança não como um capricho pessoal, mas como uma solução inteligente e rentável para um problema da empresa, as chances de sucesso se multiplicam exponencialmente. É preciso falar a linguagem de quem ouve, focar nos fatos e estar aberto a ajustar a sua ideia com o feedback dos outros. Avançando um pouco mais nessa nossa reflexão, percebemos que nenhuma grande mudança é implementada por um lobo solitário. A complexidade do mundo moderno exige que o trabalho seja feito em equipe. E construir uma equipe coesa, especialmente em tempos de transição, é um dos maiores desafios da liderança. Uma equipe não é apenas um grupo de pessoas sentadas na mesma sala, é uma união de mentes focadas em um objetivo comum. Para que uma equipe funcione, é preciso haver treinamento constante. Para que todos saibam exatamente o que se espera deles e como as novas ferramentas funcionam, é preciso injetar entusiasmo, talvez criando pequenas competições amigáveis ou celebrando vitórias de curto prazo. É fundamental que haja segurança, ou seja,
Que os membros da equipe saibam que têm o apoio incondicional de seus líderes e que não serão punidos por cometerem erros honestos enquanto tentam inovar. E, claro, é preciso haver métricas justas de avaliação. No entanto, a vida real em equipe é cheia de atritos. Sempre haverá aquele colega que parece trabalhar mais devagar, ou aquele que tem opiniões radicalmente opostas às nossas. Quando a mudança gera pressão, essas fissuras se tornam abismos. É nesse momento que a sabedoria de Dale Carnegie se faz mais necessária do que nunca. Não critique, não condene e não se queixe. Se uma colega está atrasando o projeto, em vez de fofocar ou explodir de raiva, um líder verdadeiro tenta entender a causa raiz. Talvez ela precise de mais treinamento, talvez esteja passando por um problema pessoal grave. O respeito às opiniões divergentes é o cimento que mantém a equipe unida. Quando você discordar de alguém, comece de forma amigável. Tente honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Deixe que o outro fale e expresse seus medos. Muitas vezes, um membro da equipe que parece estar sabotando a mudança está apenas apavorado com a possibilidade de se tornar obsoleto. Se você o escutar com empatia e integrá-lo ao processo de decisão, o maior crítico pode se transformar no seu maior aliado. E por falar em medos e pressões, não podemos ignorar o elefante na sala, o estresse. Toda mudança significativa traz consigo uma carga imensa de tensão física, mental e emocional. A ansiedade sobre o que o futuro reserva pode ser paralisante. Contudo, é vital compreendermos que o estresse não é inerentemente ruim. Existe o que os especialistas chamam de eustresse, ou o estresse positivo, aquele frio na barriga que nos impulsiona a bater metas, a vencer uma competição, a dar o nosso melhor em uma apresentação. O problema surge quando o estresse se torna crônico e se transforma em angústia. Para lidar com isso, Carnegie nos ensina uma lição de ouro: viver em compartimentos hermeticamente fechados de um dia só. O que isso significa? Significa que a esmagadora maioria das nossas preocupações é inútil. Nós gastamos uma energia incalculável sofrendo por erros que cometemos no passado e que não podem mais ser alterados. Ou agonizando sobre catástrofes futuras que, na maioria das vezes, nunca chegam a acontecer. Quando fechamos as portas do passado e as portas do futuro, e focamos toda a nossa atenção em fazer o melhor trabalho possível apenas no dia de hoje, a montanha de estresse desmorona. Além disso, precisamos cuidar do nosso veículo físico. A autoconsciência de saber quando estamos prestes a explodir e a sabedoria de dar um passo para trás são cruciais. Praticar exercícios físicos, por exemplo, é uma das maneiras mais rápidas de metabolizar os hormônios do estresse que se acumulam no nosso corpo durante um dia tenso no escritório. Cultivar o senso de humor também salva vidas. Rir de si mesmo, não levar cada pequena falha tão a sério, ajuda a colocar os problemas na perspectiva correta. E, se o fardo estiver pesado demais, nunca hesite em pedir ajuda, seja a um colega de confiança, a um líder ou a um profissional. Um outro aspecto absolutamente fascinante e desafiador das mudanças no ambiente de trabalho moderno é a crescente diversidade com a qual convivemos diariamente. Hoje, sentamos lado a lado com pessoas de culturas, origens, raças e religiões completamente diferentes das nossas. Isso sem falar na inclusão fundamental de pessoas com deficiência. Lidar com pessoas diferentes exige de nós um grau elevado de maturidade e desconstrução de preconceitos. O preconceito, muitas vezes, opera de forma inconsciente. Nós tendemos a nos cercar e a favorecer pessoas que se parecem conosco, que falam como nós, que estudaram nas mesmas escolas. Mas essa atitude limita severamente o potencial criativo de qualquer organização. Há um caso clássico de um gestor que se recusou a contratar um vendedor brilhante simplesmente porque ele tinha um sotaque estrangeiro muito forte. E o gestor presumiu que os clientes não gostariam. O concorrente contratou esse vendedor, que se tornou o campeão de vendas do setor. Ou pensemos no caso de um mecânico talentosíssimo que usava muletas. Seus colegas começaram a reclamar porque ele não podia fazer o trabalho pesado externo, e sentiam que a divisão de tarefas era injusta. O líder da equipe, em vez de demitir o mecânico ou ignorar as reclamações, reuniu a equipe.
Mostrou o quanto as ideias daquele mecânico economizavam tempo de todos na oficina e apelou para a empatia e o senso de justiça do grupo. A equipe logo percebeu o valor inestimável daquele colega e passou a apoiá-lo com orgulho. Para que a diversidade funcione, precisamos aprender a ouvir além das palavras. Precisamos estar cientes de que a nossa linguagem corporal, a nossa impaciência ou o nosso tom de voz podem ser interpretados de maneiras totalmente diferentes dependendo da cultura do nosso interlocutor. A verdadeira inclusão não é apenas tolerar o outro, mas celebrar e utilizar as perspectivas únicas que ele traz para resolver os problemas de formas que nunca teríamos imaginado sozinhos. E, conectando perfeitamente com essa ideia de diversidade, chegamos a um dos maiores choques culturais da atualidade: a convivência de múltiplas gerações no mesmo espaço de trabalho. Hoje, é perfeitamente comum termos os veteranos e os baby boomers, com sua forte ética de trabalho, lealdade à empresa e respeito à hierarquia, trabalhando lado a lado com a geração X, que valoriza a independência e o pragmatismo, e com a geração Y, ou millennials, que nasceram imersos na tecnologia, anseiam por feedback constante, buscam propósito acima de estabilidade e preferem se comunicar por mensagens de texto em vez de reuniões formais. Esse caldeirão geracional pode ser uma receita para o desastre se não houver empatia, mas pode ser uma fonte inesgotável de inovação se for bem gerido. Um gestor jovem muitas vezes se sente inseguro ao liderar profissionais mais velhos, temendo não ser respeitado. O segredo aqui não é a imposição de autoridade, mas o respeito à experiência. Por outro lado, profissionais mais experientes podem se sentir ameaçados pela rapidez tecnológica dos mais jovens. Imagine a angústia de uma profissional de relações públicas de 50 anos, brilhante em escrever textos, que de repente descobre que precisará aprender a programar em HTML para publicar os boletins da empresa na nova intranet. O medo de não conseguir aprender, o medo de ser substituída, é real e paralisante. Um líder sábio não a critica por sua lentidão inicial. Ele a encoraja, coloca um colega mais jovem e paciente para ajudá-la. Mostra exemplos de outras pessoas da mesma idade que dominaram a tecnologia e elogia cada pequeno progresso. Como Skinner nos ensinou, o reforço positivo molda o comportamento de forma infinitamente mais eficaz do que a punição. Quando aprendemos a ajustar a nossa comunicação para atender às necessidades de cada geração, dando autonomia à geração X, oferecendo mentoria e propósito à geração Y, e respeitando a sabedoria dos boomers, criamos um ambiente de sinergia imbatível. Caminhando para o desfecho da nossa reflexão de hoje, fica evidente que o fio condutor de todas essas estratégias para lidar com a mudança, com o estresse, com as equipes e com a diversidade é profundamente simples, mas incrivelmente desafiador de se praticar: as relações humanas. A essência do que Dale Carnegie deixou como legado não é um conjunto de truques manipulativos para conseguir o que queremos. É uma filosofia de vida baseada no respeito genuíno pelo outro. É entender que cada pessoa que cruza o nosso caminho, do CEO ao estagiário, carrega dentro de si um universo de sonhos, medos, inseguranças e um desejo desesperado de se sentir importante e valorizada. Quando a mudança chega como um furacão, virando as mesas e alterando os processos, a única âncora que temos são as pessoas. Por isso, se você deseja prosperar neste cenário de constante mutação, comece a aplicar as regras de ouro das relações humanas. Sorria mais. Um sorriso autêntico desarma defesas e abre portas que nenhum currículo conseguiria abrir. Esforce-se para lembrar e usar o nome das pessoas. Para cada um de nós, o nosso nome é o som mais doce e importante que existe em qualquer idioma. Seja um bom ouvinte. Em um mundo onde todos querem falar e impor suas opiniões, a pessoa que sabe ouvir com atenção e empatia torna-se um oásis de confiança. Faça com que os outros se sintam importantes, e faça isso com total sinceridade. Se você cometer um erro no meio de um projeto novo, não tente encobrir ou culpar outra pessoa. Admita o seu erro rápida e enfaticamente. Isso não demonstra fraqueza, demonstra um caráter forte e uma integridade que inspirará a sua equipe a fazer o mesmo. Lembre-se sempre de que o mundo resiste à mudança. A inércia é uma força poderosa.
Mas a mudança é o único veículo que nos leva ao progresso. Não gaste as suas preciosas horas reclamando do que foi perdido ou ansiando por um passado que não voltará. O profissional e o ser humano de sucesso é aquele que olha para o caos da transformação e enxerga ali a matéria-prima para construir algo novo e melhor. É aquele que não espera a tempestade passar, mas aprende a dançar na chuva, ajudando seus colegas a encontrarem o ritmo. Ao abraçarmos a mudança com autoconfiança, ao propormos soluções com inteligência e empatia, ao construirmos equipes baseadas na confiança mútua, ao gerenciarmos nosso estresse vivendo um dia de cada vez, e ao celebrarmos a riqueza que a diversidade de culturas e gerações nos oferece, nós não estamos apenas garantindo a nossa sobrevivência no mercado de trabalho. Nós estamos, de fato, elevando a nossa própria humanidade. Nós nos tornamos líderes, não por causa de um cargo no organograma, mas pela influência positiva que exercemos na vida daqueles que nos rodeiam. Que as reflexões de hoje sirvam como um farol para iluminar os seus próximos passos. Quando a próxima mudança bater à sua porta, não se esconda. Levante-se, sorria, prepare-se e dê as boas-vindas a ela. Afinal, as maiores oportunidades da sua vida estão escondidas exatamente naquilo que você mais teme fazer. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a estar conosco neste episódio. Que você tenha uma semana extraordinária, cheia de aprendizados, conexões verdadeiras e, claro, de mudanças maravilhosas. Até a próxima!